Graça e paz, irmãos. Deus abençoe. Estamos começando agora mais um módulo da lição de teologia, para a introdução à Bíblia. O nosso assunto hoje será sobre a formação do cânon do Antigo Testamento. Nós louvamos a Deus por mais essa oportunidade de estudar um pouquinho, conhecer um pouquinho mais da sua palavra. E o mais interessante, irmãos, na formação do cânon do Antigo Testamento é que o registro da palavra de Deus do Antigo Testamento, que levou aproximadamente 1000 anos para ser formado, para ser escrito, as pessoas que fizeram aquele registro e aquelas pessoas que pegaram aqueles escritos, colecionaram, guardaram, reproduziram, eles não tinham noção do papel que eles estavam fazendo, do resultado daquele trabalho de guardar e reproduzir aqueles escritos. Eles não tinham noção. Somente depois, com o advento do cristianismo, a partir do momento que os escritos apostólicos foram registrados, foram coligidos também e reunidos aos escritos do Antigo Testamento, é que a própria igreja teve noção do agir e da mão de Deus para a formação do cânon, para esse resultado que nós temos em mãos hoje, que é a palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Aqueles que estavam envolvidos no escrito que nós temos registrado, eles não tinham noção do papel que eles estavam desempenhando. O nosso Deus é tremendo. Da mesma forma, talvez nós também não tenhamos noção daquilo que Deus tem confiado a nós e que nós estamos contribuindo para o futuro. Só depois é que saberemos como que Deus nos usou, como que foi, qual será o resultado da nossa obediência e o propósito de anunciar a Jesus. Um dia nós saberemos, assim como hoje nós sabemos o resultado de tudo aquilo que aqueles homens fizeram no passado, sem perceber o fruto que nós estamos colhendo hoje. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra, que Ele cuidou para que chegasse até nós. Mas olha só, 3 passos muito importantes no processo de formação do cânon do Antigo Testamento. Primeiro, irmãos, é que foi Deus quem inspirou. Os 39 livros do Antigo Testamento, nós temos total consciência de que Deus tomou a iniciativa, Deus deu o primeiro passo, inspirando os profetas para que fizessem o registro que seria necessário para gravar o propósito, o plano, os desígnios de Deus para a humanidade. Segundo, irmãos, neste processo, o fato do povo a quem esses escritos eram destinados, eles reconheceram imediatamente a autenticidade, a origem divina desses escritos. E em terceiro lugar, é que ao receber esses escritos, entendendo que ele era o escrito divino, o povo colecionou esses escritos e reproduziu esses escritos para as gerações posteriores. Então, esses 3 processos, eles foram decisivos tanto para a formação do cânon do Antigo Testamento, quanto para a formação do cânon do Novo Testamento. Deus inspirou, o povo reconheceu imediatamente e foram feitas reproduções, foram preservados aqueles escritos para que as gerações futuras também tivessem acesso àquelas informações. Agora, como que os judeus definiram os livros, o cânon do Antigo Testamento? Olha, nós vamos ver 5 pontos. Primeiro, que foi um processo antigo, algo que aconteceu antes do exílio. Segundo, a questão do Talmud, a posição do Talmud, o que os judeus do 1º ao 3º século decidiram, Jâmnia e a Septuaginta. Nós vamos abordar esses 5 pontos. Irmãos, olha só, como que os judeus definiram? Foi um processo que aconteceu antes do exílio.
E eu gostaria que fizéssemos a leitura de alguns textos do Antigo Testamento para que a gente percebesse que à medida que os textos eram produzidos, eles já eram reconhecidos pelo povo como escritos proféticos, como algo diferente, como um cânon, como uma norma, uma regra divina que deveria ser preservada, ensinada e repassada para as gerações posteriores. Então, o primeiro texto eu quero deixar é Deuteronômio 31, a palavra de Deus nos fala. Já fiz menção desse texto em outro estudo. Os versos 24 a 26. Depois que Moisés terminou de escrever no livro as palavras desta lei, do início ao fim, deu esta ordem aos levitas que transportavam a arca da aliança do Senhor. Coloquem este livro da lei ao lado da arca da aliança do Senhor, do seu Deus, onde ficará como testemunha contra vocês. Então, o próprio escrito de Moisés, o próprio Moisés determina que os escritos deveriam ficar ao lado da arca, que era um lugar sagrado. O povo, sabendo disso, ele já reconheceu que os escritos de Moisés eram escritos sagrados. Josué, no capítulo 24, versículo 26, a palavra do Senhor nos diz: Josué registrou essas coisas no livro da lei de Deus. Então, nós vemos a aceitação do povo, o entendimento que aquilo que Josué estava vivendo fazia parte daquilo que precisava ser registrado no livro de Deus. Então, nós já vemos aí, olha, da Torá para o primeiro livro depois, que é o livro de Josué, o povo reconhecendo que aquele escrito era digno de estar no livro de Deus. 1 Samuel, no capítulo 10, o versículo 25, a palavra do Senhor nos diz. 1 Samuel 10, 25, a Bíblia nos diz assim: Samuel expôs ao povo as leis do reino, ele as escreveu num livro e os pôs perante o Senhor. Olha só, o povo ali, vivendo no período de Samuel, reconhecendo que aquilo que Samuel estava registrando era digno também de permanecer na presença do Senhor. Josué no capítulo 1, verso 1, até Malaquias no capítulo 4, o verso 4, que é o último texto considerado inspirado do Antigo Testamento, a palavra do Senhor diz: olha, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué. E Malaquias no capítulo 4, o verso 4, a palavra do Senhor diz: lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Irmãos, de Josué a Malaquias, o povo tinha reconhecimento de que as palavras escritas, as palavras dadas através de Moisés, eram palavras de Deus. Juízes no capítulo 1, os versos 1, 20 e 21, a palavra do Senhor nos diz. Juízes 1. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor. O verso 20. Conforme Moisés havia prometido, Hebrom foi dada a Calebe, que expulsou de lá os 3 filhos de Enaque. Não vou fazer leitura do verso 21 não, mas somente esses 2 versos já nos mostram, no livro de Juízes, fazendo menção a Josué e a sua morte, quer dizer, aquilo que havia acontecido e registrado no livro de Juízes, e com relação a Hebrom, que seria dada a Calebe. Isso foi falado por Moisés lá no livro de Números, quando eles voltaram de espiar, os 12 espias voltaram de espiar a terra de Israel. Então nós temos fatos antigos sendo narrados lá no livro de Juízes. Daniel no capítulo 9, os versos 2... Daniel 9, os versos 2, 6 e 11. A palavra do Senhor nos fala, irmãos. Rapidamente, nós vemos os próprios autores, os próprios servos do Senhor, fazendo menção a livros antigos. Olha o que diz Daniel 9, 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme as palavras do Senhor dadas ao profeta Jeremias. Então, Daniel já reconhece Jeremias como sendo palavra inspirada. No verso 6 ele diz: não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que falarem em teu nome aos nossos reis. Aonde que Daniel tinha conhecimento da palavra dos profetas dita aos reis? Nos livros, nos registros antigos de Israel.
1 Reis, no capítulo 3, o verso 14. 1 Reis 3,14. A palavra do Senhor nos fala, 1 Reis 3, verso 14. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongaria a sua vida. Irmãos, a palavra do Senhor nos mostrando aquilo que, histórias, fatos de Davi, da vida de Davi. Capítulo 8, versículo 16, a linha de raciocínio é a mesma. 8,16 diz: desde o dia que tirei Israel, meu povo do Egito, não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel para nela construir um templo em honra do meu nome, mas escolhi Davi para governar Israel e dirigir o meu povo. Então Deus relatando fatos de um personagem, de alguém que havia vivido, que o povo de Israel conhecia, e Deus reconhecendo a existência e confirmando aquilo que se havia registrado sobre Davi, né, da vida de Davi. Crônicas vem fazendo um resumo, irmãos, de Gênesis até o livro de Reis. Crônicas faz esse relato histórico. Inclusive, em 1 Crônicas, no capítulo 2, os versos 12 e 13, faz menção à genealogia de Davi, que só se encontra ali, reafirmando que a informação que se tem sobre a ascendência de Davi é aquela que está registrada em Ruth. Então, Crônicas reconhece a veracidade de Ruth, do livro de Ruth, daquilo que foi registrado em Ruth, de que Boaz foi pai de Obed, Obed foi pai de Jessé. É só em Ruth que tem. E Crônicas repete essa informação. Neemias, no capítulo 9, o verso 5 de Neemias, a palavra do Senhor nos fala, Neemias 9, 5. A palavra do Senhor diz, aliás, todo o capítulo 9 de Neemias é um resumo da história de Israel. Neemias faz um apanhado, um registro geral de Israel, né, da história de Israel. O Salmo de número 18 e 2 Samuel, no capítulo 22, eles são semelhantes. Os irmãos já devem ter percebido essa semelhança. Eu não sei dizer agora qual que copiou, né? Qual veio primeiro, mas de qualquer forma, qualquer que seja, aquele que fez o registro copiado, ele autentica a canonicidade, né? A origem divina, a inspiração daquele que foi o primeiro texto, seja ele qual for. Provérbios e Cantares, nós sabemos que foi registrado, né, por Salomão. Em 1 Reis, no capítulo 4, verso 32, nos fala do número de provérbios que Salomão fez e dos cânticos que ele criou também. Jonas, no capítulo 2, quando ele está no ventre do peixe, ele faz menção a diversos textos, diversas orações de salmos que ele conhecia. Então vai colocando ali a palavra de Deus que eles já usavam, que eles já tinham conhecimento. Ezequiel no capítulo 14, versos 14 e 20, Deus fala com Ezequiel que Noé, Daniel e Jó, se eles estivessem na cidade de Jerusalém, só eles seriam salvos. Eles não poderiam salvar nem seus filhos, nem suas filhas. Então, o que nós temos de comprovação nesses versos? Que aquilo que nos fala a palavra de Deus sobre Noé, Ezequiel, o Senhor reitera essa informação sobre Noé, que muitos acham às vezes que é uma lenda. Daniel, Ezequiel ali confirma a vida e a história de Daniel. Jó, o livro de Jó que foi escrito provavelmente por Moisés, patriarca do tempo de Abraão, o livro de Ezequiel confirma a origem divina, a história desse homem relacionado aí ao agir e ao mover de Deus. 1 Samuel, no capítulo 19, verso 20, a palavra do Senhor nos fala que Samuel conduzia uma escola de profetas. E é interessante porque são esses profetas depois que farão o registro da história dos reis de Israel. Olha só, segundo Crônicas, no capítulo 29, o versículo 29, eu gostaria de fazer a leitura desses textos.
Segundo Crônicas 29, 29, a palavra de Deus nos fala. Desculpe, irmãos, é 1 Crônicas 29, 29. A palavra de Deus nos diz: os feitos do rei Davi, desde o início até o fim de seu reinado, estão escritos nos registros históricos do vidente Samuel, do profeta Natã e do vidente Gade. Então nós vimos Daniel falando que aquilo que os profetas falaram aos reis. Então nós temos aqui o registro, a vida de Davi, a história de Davi, feito por esses três homens, Samuel, Natã e Gade. Segundo Crônicas, no capítulo 9, o versículo 29, a palavra de Deus nos fala, segundo Crônicas 9, 29, os demais acontecimentos do reinado de Salomão, desde o início até o fim, estão escritos nos relatos do profeta Natã, nas profecias do Silonita Aías e nas visões do vidente Ido, acerca de Jeroboão, filho de Nebate. Então nós temos esses profetas que fizeram os registros sobre a vida de Salomão. Sobre Roboão, nós temos aí, em 2 Crônicas 12, o verso 14, a palavra do Senhor nos diz... Desculpa, irmãos, 2 Crônicas 12, o verso 15. Os demais acontecimentos do reinado de Roboão, do início ao fim, estão escritos nos relatos do profeta Semaías e do vidente Ido. Então nós temos o registro da vida de Roboão por esses profetas. Abias, a vida de Abias foi registrada em parte pelo profeta Ido, em 2 Crônicas 13, 22. Josafá foi o profeta Jeú que fez o registro da vida de Josafá em 2 Crônicas 26, 34. Ezequias, a vida do profeta Ezequias foi registrada por Isaías. 2 Crônicas 32, 32 fala sobre esse registro que Isaías fez de Ezequias. Manassés, 2 Crônicas 13, 19, a palavra de Deus nos fala que foram profetas anônimos que fizeram o registro da vida de Manassés. Jeremias, nós sabemos que fez o registro da vida de Josias e dos seus filhos, né, que ficaram ali até que a Babilônia tomasse conta. Então, nós temos, desde os escritos de Moisés até Neemias, o uso automático do povo de Israel dos registros que eles já tinham. Então, ao mesmo tempo que eles recebiam os escritos, fossem dos profetas, fosse de Moisés, fosse de Samuel, de Davi, os salmos, né, Salomão, o povo já entendia esses escritos como inspirados, como canônicos. Porém, irmãos, isso se perdeu. Quando os judeus retornam do exílio, quando eles, né, tendo pouco contato agora com a língua hebraica, já falando mais o aramaico, o próprio Talmud, escrito em aramaico, no Talmud há o registro de que os profetas se apartaram, o Espírito Santo se apartou de Israel e não houve mais profetas até a vinda de Jesus. É o nosso entendimento, eles não entendem Jesus como Messias, mas nós sabemos que durante esses 400 anos não houve manifestação do Espírito Santo sobre Israel, sobre o povo de Israel, trazendo mais profecias. Então, quando os escritos foram até Neemias, o povo já tinha o entendimento que esses escritos eram sagrados, né? Os judeus no 1º, 2º e 3º século, irmãos, eles definiram quais livros que seriam considerados inspirados, éticos e proféticos entre o 1º e o 3º século. Por que eles fizeram isso nesse período? Os judeus da antiguidade, até o exílio, o retorno do exílio, os judeus sabiam quais eram os livros canônicos, eles sabiam quais eram os livros inspirados. Mas no 1º, 2º e 3º século, não. Os judeus precisaram definir quais seriam esses livros. Mas um dos motivos que os levou a definir quais eram os livros foi por causa da Septuaginta. O uso da Septuaginta pelos cristãos, ainda mais que a Septuaginta estava em grego, os judeus eles entendiam que os judeus da Alexandria, eles não promulgaram o cânon. A Septuaginta não era um novo cânon que os judeus de Alexandria tinham promulgado. Eles simplesmente pegaram livros
de tradução grega e deram a eles status de livros canônicos. Porém, os judeus, eles não reconheciam isso. Eles não reconheciam o texto da Septuaginta. Então, no primeiro, segundo e terceiro século, os judeus definiram, sim, quais seriam os livros inspirados, éticos e proféticos do cânon que eles iriam usar. Alguns consideram que são 22 livros, outros consideram que são 24, desmembrando Jeremias com Lamentações e desmembrando Ruth de Juízes. Mas os judeus, eles só fizeram isso depois de Jesus, devido ao uso da Septuaginta, né? O Concílio de Jâmnia, sim, o Concílio de Jâmnia definiu quais que seriam os livros considerados sagrados pelos judeus. Não, irmãos, isso não aconteceu. Os judeus que se encontravam em Jâmnia, os rabinos que foram para Jâmnia, foram rabinos expulsos de Jerusalém, que vocês se lembram que no ano 70, Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, os judeus foram expulsos de Jerusalém e eles foram para Jâmnia. E lá em Jâmnia, eles se reuniram, um grupo de rabinos se reuniu entre o ano 90 e o ano 100 depois de Cristo, e eles sentaram para definir ali quais seriam os livros que eles iriam considerar sagrados. Não foi um concílio, ali não havia judeus, rabinos, como se diz assim, autorizados para definir em nome de toda a comunidade judaica, não houve isso. Eles simplesmente fizeram um reconhecimento do cânon. Qual foi o critério que eles usaram para definir o cânon? Ali em Jâmnia, foi algo que prevaleceu. É que os livros deveriam ser todos escritos em hebraico. Se não fosse em hebraico, entraria para o cânon, né? Que eles consideravam inspirados. Deveria ter sido escrito na região de Israel, teria que ser de acordo com a Torá e somente até o exílio, o retorno do exílio. Fora dessas 4 características, dessas 4 condições, não havia como reconhecer outros livros, outros autores que eles entendessem como inspirados. Então nós temos, olha, o reconhecimento do cânon foi algo natural, que aconteceu gradativamente, à medida que o povo de Israel, povo judeu, na terra deles, no decorrer da história, até o exílio, o retorno do exílio, foram recebendo informações e registros de profetas e de homens autorizados por Deus. Eles reconheciam que aqueles escritos imediatamente já vinham da parte de Deus. Então foi algo automático que foi acontecendo no decorrer da história do povo de Israel. O Talmud não reconhece outro escrito inspirado depois do exílio. Os judeus do primeiro ao terceiro século fecharam o cânon nesses 24 livros, né, para eles, ou 22, como eu disse também, por causa da Septuaginta, do uso da Septuaginta pelos cristãos. E Jâmnia não foi um concílio definitivo, autorizado por todos os judeus. Não. Houve uma reunião em Jâmnia? Houve. Eles fizeram essa conclusão? Sim, esses 4 critérios para se definir aquilo que faria parte do cânon dos judeus. Mas não foi algo definitivo, não. Foi um princípio, foi um ponto de partida, né? E a questão da Septuaginta, irmãos. A Septuaginta foi determinante para essa definição aí, nesse período do primeiro ao terceiro século. Por quê? Vamos entender um pouquinho. A Septuaginta, ela aconteceu no reinado dos Ptolomeus. Sabemos que Alexandre, quando ele morreu, o seu império foi dividido entre seus 4 generais. Ptolomeu herdou, né, o Egito e a região de Israel, a terra de Israel. E até o ano 196 a.C., esse território pertenceu à descendência de Ptolomeu. E nesse período, depois, né, a sucessão aí de Ptolomeu II,
mais ou menos em torno de 280 a 240 a.C., na cidade de Alexandria, que era considerada, né, uma cidade grande, muito importante ali no Egito, construída por Alexandre, que foi uma determinação de Alexandre. Alexandre, porém, não chegou a conhecer a cidade de Alexandria, ele morreu antes. Havia uma efervescência cultural, uma efervescência de riqueza social, cultural muito grande. E a lenda, né, nós temos a lenda aí da Epístola de Aristeia, que a Epístola de Aristeia, irmãos, desculpa, ela foi considerada uma propaganda. As pessoas consideram essa Epístola de Aristeia como uma prova de que houve mesmo essa criação desses 72 sábios, rabinos e tal. Não. Flávio Joséfo e Fílon, Fílon era um filósofo judeu que vivia em Alexandria, nasceu há três décadas, se não me engano, uma década, não estou lembrada, antes de Cristo. Eles argumentam que essa Epístola de Aristeia era uma propaganda que se fez sobre a Biblioteca de Alexandria. Aí se falou a respeito do livro sagrado dos judeus, que 72 sábios judeus foram convidados para traduzir do hebraico para o grego as escrituras sagradas. Eles ficaram em câmaras separadas e tudo que eles escreveram depois de 6 dias, 72 sábios conferiram e estava tudo exatamente igual, e ali houve, né, toda aquela questão sobrenatural da criação, do surgimento da Septuaginta e tudo, mas isso foi tudo uma propaganda que foi feito da Biblioteca de Alexandria. Não houve esse fato, isso não aconteceu. Houve sim a tradução pelos judeus de Alexandria, dos escritos deles para o grego? Sim, houve. Mas sabe por que eles fizeram essa tradução? Porque eles estavam em Babilônia, depois que eles vieram do exílio e se espalharam ali na região, né, do Egito, na região de Israel, se espalhou por aquela região no decorrer do tempo ali, desses 400, 300 anos, o período de Alexandre, se espalharam pela região, eles já não sabiam mais falar hebraico. A língua que era falada era o grego. Então eles precisavam da sua escritura, seu livro sagrado, na língua que era falada. Então os judeus traduziram para o grego as escrituras para que eles tivessem acesso e não precisassem de depender de alguém para fazer a leitura do texto para eles. E nessa tradução foram incluídos outros livros no decorrer aí de 100 anos, 150 anos antes de Jesus. Outros livros, outros escritos foram incluídos junto aos livros sagrados dos judeus, formando aí a Septuaginta, com todos aqueles livros apócrifos, pseudepígrafos, né? Então nós temos aí a definição do cânon do Antigo Testamento. Sim, como que foi? Naturalmente, à medida que os judeus foram recebendo os escritos dos profetas, os escritos de Samuel, os escritos históricos, eles foram coligindo, ajuntando todos aqueles escritos, e quando se retornou da Babilônia, houve esse condensado, houve essa organização desses livros. Mas no decorrer da história, os judeus já reconheciam que esses livros eram livros inspirados pelo Senhor, certo? Talmud reconhece que não houve profetas depois do exílio. Primeiro, segundo e terceiro século, os judeus reconheceram aí quais seriam os livros inspirados, quais que eram os livros que eles deveriam considerar, não porque os judeus antigamente não soubessem, mas por causa da Septuaginta, por causa do uso da Septuaginta. Então eles pararam e se organizaram nesse sentido. E Jânia foi um pontapé inicial, diríamos assim, que os judeus tiveram logo depois da destruição de Jerusalém, para definir ali naquela cidade
quais livros que eles iriam considerar. Mas no primeiro, segundo e terceiro século depois, no segundo e terceiro século depois, aquilo que foi definido ali em Jamnia só foi consolidado, né? Mas não foi um concílio para se resolver essa questão, tá certo? Então, como que nós podemos entender, então, a definição do Antigo Testamento? Aconteceu naturalmente pelo próprio povo no decorrer da história, certo? Deus nos abençoe, irmãos. Depois nós iremos falar sobre os livros aceitos por uns, questionados por uns, aceitos por todos e aqueles que são rejeitados, ok? Do Antigo Testamento. Deus nos abençoe. Até o nosso próximo módulo.